E agora, no sétimo bloco, eu vou conversar com o ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, que trouxe aqui um dado que ninguém está falando, nem políticos, nem empresários, nem sindicalistas, ninguém está falando aqui no estado do Amazonas, que é sobre o perigo aí com São Paulo, esse imbróglio que nós estamos vivendo com São Paulo. E eu gostaria que o ex-secretário Afonso Lobo pudesse explicar o que é essa pendenga aí que nós estamos vivendo com São Paulo. Nós estamos agora tratando de ICMS, né? Então, o ICMS é o imposto estadual, que ele tem uma característica. O imposto que é pago no estado, ele pode gerar um crédito para o contribuinte do outro estado. No caso de São Paulo, especificamente, no dia 24 de março último, o Estado, através do seu Conselho de Contribuintes, que ele chama Tribunal de Impostos e Taxas, ele tomou uma decisão no sentido de não reconhecer os créditos do ICMS das indústrias daqui do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus. Na prática, essa glosa de crédito vai representar uma perda de competitividade, obviamente, dos nossos produtos quando forem vendidos para o estado de São Paulo. Fica, nesse caso, mais interessante trazer mercadorias do exterior do que propriamente da Zona Franca de Manaus, com os benefícios fiscais daqui. Essa situação, ela é estranha porque já faz 33 anos que a Constituição Federal foi aprovada, digamos assim, a Constituição ela foi promulgada, né? Esse é o termo correto, e nesses 33 anos entendeu-se que todo o ordenamento jurídico da Zona Franca de Manaus pré-Constituição foi recebido pelo artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso, o Supremo já se manifestou sobre isso. Mas São Paulo, de forma forçada, está dizendo que a Lei Complementar 24, que é uma lei que disciplina a forma como os benefícios do ICMS são concedidos, ele diz que ela não foi recebida porque tem um dispositivo lá que diz que para as indústrias do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus não há necessidade de passar pelo CONFAS essa aprovação, né? Então, o Amazonas tem esse direito de unilateralmente conceder esse benefício sem precisar da homologação do CONFAS. Então, essa é a questão de fundo, vamos dizer assim. Olha, para explicar de forma muito fácil para quem está nos ouvindo, São Paulo simplesmente não quer aí receber os produtos da Zona Franca de Manaus, que é um ato inconstitucional. Aí eu te pergunto, Afonso Lobo, isso juridicamente está dentro das quatro linhas? Eu acho que não. No entendimento nosso, e embora eu não seja advogado, eu sou economista, mas o entendimento de todo mundo que milita nessa área é que essa atitude de São Paulo é absolutamente inconstitucional. Só que não basta falar, tem que se ajuizar uma medida jurídica para poder dar, digamos assim, tranquilidade para o ambiente dos negócios. Nesse instante, essa decisão do Estado de São Paulo está gerando uma enorme confusão operacional, porque os clientes de São Paulo já estão criando dificuldade para receber os produtos aqui da Zona Franca, sob o argumento de que a qualquer momento eles poderão vir a ser autuados pelo fisco paulista e ninguém quer uma bronca dessa natureza. Jurídica, né? E pendência, e uma pendência financeira também para as empresas, né? Então, isso é o grande transtorno também. Eu te diria que ela é tão ou igual ou até pior do que o problema do IPI, porque o ICMS ele tem um impacto grande na cesta de benefícios que é concedido pela Zona Franca de Manaus. Sabe o que é interessante nesse ataque? Que é uma parte não do governo federal, parte do governo paulista, diretamente do governo paulista, e não é para gerar emprego e nem gerar renda no Brasil, é para gerar renda fora, porque São Paulo prefere comprar de fora do que da Zona Franca.
Eu não sei nem como tratar isso, se é um problema se é problema mesmo com o Amazonas, porque se você vai comprar de fora, você não está gerando renda para o Brasil. Não é não? E tem um aspecto aí que eu acho que é importante destacar. Discriminatório a palavra, né? Exatamente. No primeiro momento, eles autuaram 47 processos, autuaram 47 empresas, vamos dizer assim. E esse valor dessas autuações dá algo em torno de 2 bilhões de reais. Mas eles já estão ameaçando estender essa autuação para todas as outras compras que foram feitas nos últimos 5 anos. Isso dá um valor estratosférico, né? Então, isso realmente também, assim como o IPI, requer uma atenção e uma atuação do Executivo Estadual para tentar solucionar da melhor forma possível, para poder dar paz para as empresas poderem produzir, gerar empregos, gerar renda, arrecadação tributária e por aí vai. Afonso, isso traz um impacto de quanto para a economia amazonense e para o distrito industrial, se realmente aí nós não podemos mais vender para São Paulo? Olha só, São Paulo hoje é o principal parceiro comercial do estado do Amazonas. Eu te diria, sem medo de errar, que cerca de 60% a 70% da produção industrial, do polo industrial de Manaus, ela vai para São Paulo num primeiro momento, embora num segundo momento seja redistribuído para o resto do país. Por causa da questão logística, frequência de fretes, de navios, de caminhões, né, de carretas, e também porque São Paulo ele tem uma malha viária muito boa, então essa carga vai para São Paulo, para os armazéns gerais, e num segundo momento, depois São Paulo remete para o Sudeste, para o Sul e até para o Nordeste, né, Centro-Oeste. Então, 65% a 70% da produção tem como destino o estado de São Paulo. Se São Paulo não aceita esse benefício do crédito do ICMS, que representa algo em torno de 12% do valor das vendas que são feitas para lá, isso realmente impactará substancialmente a vida das indústrias aqui do polo industrial de Manaus. O ICMS ele faz parte dessa cesta de benefícios, assim como o IPI, tão importante quanto o IPI. Por quê? Porque ele é um dos âncoras, assim como o IPI, que faz com que compense essa grande distância que nós nos encontramos dos nossos clientes, consumidores, e também dos nossos fornecedores de matérias-primas, de insumos. Então, muitas coisas, muito insumo que é utilizado pelas indústrias da Zona Franca de Manaus, ela vem de São Paulo e vem de outros estados também. E se você cria, digamos assim, se você neutraliza o efeito do ICMS, você realmente causa esse impacto grande. Como eu disse, você elimina esse âncora que é o ICMS a nosso favor. Afonso, é muito importante isso que você está falando aqui para a sociedade amazonense, até para os políticos amazonenses, porque é um ataque que está silenciado. A imprensa não fala, políticos não falam, mas eu gostaria que você explicasse para a população o que isso significa também na questão da captação para o Estado de recursos. Olha só, o polo industrial de Manaus, ele é seguramente a principal fonte de renda da nossa sociedade. Nós fizemos alguns estudos, à época que estávamos na Secretaria de Fazenda, chegamos à conclusão que o efeito do polo industrial sobre o produto interno bruto do Estado, ele é da ordem de 80%. Da ordem de 80%, porque ele é a fonte primária de renda do Estado. A partir dele, você tem a geração de emprego, que tem o efeito renda para o comércio,
você tem a arrecadação tributária, que por sua vez, para o Estado, que por sua vez é repassado para os municípios, e você tem toda a roda da economia que o polo industrial de Manaus provoca, né? Então, se você, de alguma maneira, dificulta a atuação desse polo industrial, você está comprometendo o investimento público do Estado, você está comprometendo o emprego, você está comprometendo a Universidade do Estado do Amazonas, que ela é 100% praticamente dependente do polo industrial de Manaus. 100%? 100%. Ela deve ter algum tipo de repasse, às vezes de emenda parlamentar, tem alguma coisa talvez do Ministério da Educação, mas muito pequeno, é um DX do seu orçamento. A arrecadação do distrito para a universidade, a contribuição do distrito, que é uma contrapartida do incentivo do ICMS, ele é da ordem de 500 milhões, próximo de 450, 500 milhões de reais, ano. Então, é muito dinheiro. Eu estou só te dando alguns exemplos. Que a Universidade do Estado do Amazonas tem polo em todos os municípios aqui do Amazonas, que o Amazonas é um país, né? O senhor, que foi ali secretário da Fazenda, entende muito bem a dificuldade que é para chegar, por exemplo, sempre cito o exemplo de Tabatinga, que é do lado da Colômbia. Entendeu? Nós somos um continente, na verdade, é um estado continental. Exatamente. Então, realmente, a Universidade do Estado do Amazonas, claro que tudo seria impactado, mas eu estou destacando aqui a universidade por causa da dependência total que ela tem do polo industrial de Manaus, e também porque, como o Alex bem colocou, ela está, digamos assim, distribuída em todo o estado. Em todos os municípios você tem um polo, você tem uma atuação da universidade. E também ela tem um aspecto social muito importante. Ela prioriza os alunos da escola pública, da capital e do interior. Então, o aluno do interior, ele tem um plus. E ela valoriza ali a vocação de cada polo. Exatamente, cada polo. De acordo com as calhas de rios, você tem os polos e tal. Então, o impacto é muito grande. Nós precisamos, assim como no caso do IPI, que houve uma mobilização da bancada, houve uma mobilização do Executivo Estadual e até da OAB, que também ingressou com uma ação. E eu ouvi dizer até que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, a federação, eles estão conversando ainda para saber se vão entrar ou não com o Madin. Porque o sindicato não pode, tem que ser a Federação Nacional. Então, assim como no caso do IPI, houve toda essa mobilização da sociedade, eu acho que esse caso de São Paulo, eu acho que é o próximo ponto que merece uma atuação, uma atenção especial. Que é uma briga direta do Estado do Amazonas com o Estado de São Paulo. E aí não envolve o governo federal. É Estado contra Estado brigando para que uma economia sobreviva. Mas eu fiz uma pergunta para o Afonso Lobo, para ele explicar para a população que está aqui nos assistindo, nos escutando, nos acompanhando pela internet, a diferença do ICMS para o IPI. Porque a gente fala de ICMS nesse ataque São Paulo, mas no ataque do governo federal do IPI. Mas tem outros impostos que também tornam a Zona Franca competitiva. Eu gostaria que você explicasse para a sociedade que nos escuta e nos assiste nesse momento, pudesse entender. Perfeito. É o seguinte, nós temos, como eu disse, uma cesta de impostos que são verdadeiras âncoras da competitividade da Zona Franca de Manaus. Esses impostos são o próprio imposto de renda, as empresas têm, em média, 75% de isenção do seu imposto de renda, que ele se aplica não só à Zona Franca, mas toda a Amazônia Ocidental. Nós temos também o PIS e a COFINS, que
Na Zona Franca de Manaus, eles são isentos, né? Tem o II, que ele tem um percentual dele que é desonerado, e tem o IPI e o ICMS. A diferença do IPI para o ICMS o IPI é do governo federal. Sim. E o ICMS é do Estadual. governo dos estados. O IPI, ele é um imposto indireto, ele é um imposto que só incide na etapa industrial, ele não incide na etapa comercial. Ele dá, a indústria, quando compra insumos, o fornecedor gera um crédito de IPI. Quando ela vende, ela abate aquele crédito, ela tributa, mas abate aquele crédito. E a Zona Franca é muito importante, a isenção desse imposto, porque nós somos isentos 100% deles. É zero. É zero. Entretanto, se nós vendermos para uma indústria um insumo, gera um crédito como se devido tivesse sido. Isso o Supremo que entendeu lá atrás. Então, por exemplo, se uma indústria vende uma placa, vende uma embalagem, o que quer que seja, ela gera um crédito para o industrial da etapa seguinte, que está fora da Zona Franca de Manaus. Então, grosso modo, esse é o IPI, tá? Federal. Ele incide apenas na cadeia industrial e ele é um imposto que ele é seletivo. Ele tem várias alíquotas, ele não tem uma única alíquota, ele tem alíquota que vai de 0,1 a cada produto. Por exemplo, a área de ar-condicionado, por exemplo, tem uma alíquota de 35%. Esse 35%, ele não paga por quê? Porque só é produzido ar-condicionado na Zona Franca de Manaus, né? Mas se fosse produzido em outra área, fora da Zona Franca de Manaus, em outro estado, ele iria pagar 35%. A televisão, em grosso modo, em torno de 20%. Isso antes, eu estou falando antes desses decretos que alteraram essas alíquotas. Então, bem entendido aqui a questão do IPI. Agora vamos tratar o ICMS. O ICMS é um imposto muito parecido com o IPI, ele é também um imposto indireto, ele é dos estados, ele incide, diferente do IPI, que incide somente na cadeia industrial, o ICMS ele incide em todas as etapas, desde a indústria e o comércio atacadista, comércio varejista, dentro do mesmo princípio do IPI. A compra gera crédito e abate da venda, do imposto da venda. No caso da Zona Franca das Indústrias, o Estado dá, em média, uma desoneração aí de 60%, 65%. Normalmente é 55%, a alíquota ou o benefício modal dos produtos da Zona Franca de Manaus, ele é na faixa de 55%. Mas, na média, ele chega a 65%, porque tem também produtos de 100%. Né? Sim. E, mesmo desonerando, ele gera um crédito para quem compra lá fora, né? E isso, como eu disse, faz parte desse arranjo, dessa cesta de benefícios que dá competitividade para nossos produtos aqui da Zona Franca de Manaus. Se você tira isso, você altera essa equação e, consequentemente, tem que fazer conta para ver se ainda vale a pena. Eu ouvi dizer esses dias que o setor de ar-condicionado, por exemplo, eles já estavam fazendo conta para aqueles modelos que são acima de 24 mil BTUs, provavelmente já justificaria produzir fora de Manaus, porque acima de 24 mil BTUs eles não têm as 35% de IPI. Então, com mais esse problema do ICMS, de repente já justificaria produzir em Minas Gerais, por exemplo, lá em Extrema, que é uma região que Minas Gerais dá um incentivo fiscal também bem interessante. Afonso, eu queria que a gente voltasse aqui ao tema do IPI, porque a gente passou direto aí para esse ataque que eu acho que é importante, por isso falar. Eu passei muito tempo falando dele, esse ataque do governo paulista, e aqui eu vou, inclusive, encaminhar aqui
essa entrevista aqui para os políticos amazonenses e começar a perguntar dos políticos amazonenses, Aline, para que a gente possa saber o que eles estão fazendo aí para combater esse ataque dentro das 4 linhas aí que traz o Afonso Lobo. Mas eu gostaria que você, que foi secretário da Fazenda, que você explicasse para o povo amazonense que ainda não entendeu que se nós perdermos aí a competitividade no IPI, isso vai afetar quanto? Você já disse que 100% ao EA, mas eu falo para o orçamento do Estado. Eu falo do orçamento do Estado e falo também nas prefeituras. Quanto isso vai impactar? Veja bem, voltando aqui à questão do IPI, houve 3 decretos. Exatamente, 3 decretos. Houve 3 decretos. Primeiro o governo federal editou um, depois substituiu, anulou o anterior. Enfim, houve uma confusão, mas... 25 para 35, né? E depois acabou com... O primeiro decreto, que é o 11047, eu até passei nessa notinha estou acompanhando com o amigo. Aí é o seguinte, no dia 14 de abril, esse consolidou, esse 11047... ele consolidou aquele benefício, aquela isenção de 25%. Ele substituiu os anteriores e, a partir de 1º de maio, vai haver uma isenção linear de todos os produtos fabricados no Brasil e importados do exterior, que a gente consome, de 25%. Muito bem. Esse decreto, ele... como eu disse, reduziu 25%. Que é o primeiro. Foi o primeiro. No dia 28 de abril, o governo federal editou o 11052, que zerou o concentrado, o IPI do concentrado. Como só há praticamente produção de concentrado na Zona Franca de Manaus, ele inviabilizou completamente a produção de concentrado aqui, né? E aí, por quê? Porque nós estamos longe dos mercados de consumo, então, de repente, vale mais a pena você produzir próximo do grande consumo, né? E, São Paulo. São Paulo e outros estados. Veja bem, a Pepsi-Cola está no Uruguai. Como o Uruguai ele faz parte do Mercosul, ela produz lá e manda para o Brasil sem nenhuma tributação, porque no âmbito do Mercosul não há tributação de importação nem de IPI quando você manda entre os países que compõem, né, essa aliança comercial. Posteriormente, no dia 29, um dia depois do dia 28, foi editado o decreto 11055, que expandiu, ele elevou o benefício da isenção de 25% para 35%. Só que neste, ele excluiu uns poucos produtos, acho que motocicleta, salvo engano, televisão também ele excluiu, mas o grosso da produção da Zona Franca de Manaus foi atingida nesse de 35%. Eles excluíram aí uns 3, 4 produtos. Então, eu te diria o seguinte, que neste quadro, neste cenário, o impacto é gigantesco. Seguramente a gente ficaria aí com resíduo só de produção industrial. O senhor falando em resíduo, o senhor está se falando numa quantidade de quanto? É difícil. Uma porcentagem. É difícil prever, mas eu acho que 1/3 vai. 1/3. Vamos colocar aqui. 1/3. Vamos colocar 1/3. Então, digamos assim, 1/3 do orçamento do Estado ia para as cucuias, como se diz na linguagem popular. E isso também aconteceria no âmbito dos municípios, né? No âmbito dos municípios, porque parte do dinheiro que o Estado arrecada do ICMS é transferido para os municípios. É bom que se destaque, Alex, que nesse instante os municípios amazonenses e brasileiros já vão sofrer um grande impacto com esse corte do IPI. Por quê? Porque do fundo de participação dos municípios, metade mais ou menos vem do IPI e a outra metade vem do imposto de renda. 24,5% do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o que sustenta os municípios. Os municípios do interior, assim, junto com o ICMS, vem
do IPI e do imposto de renda. Então, houve um estudo da federação no momento em que reduziu-se 25%. E eles chegaram à conclusão que o impacto sobre os municípios vai ser da ordem de 19 bilhões de reais, próximo de 20 bilhões. A renúncia do IPI com os 25, o impacto do repasse próximo de 5 bilhões de reais ano, tá certo? Então, os municípios com esta redução já vão sofrer redução do seu FPM, independente do problema da Zona Franca de Manaus. Eu fico imaginando, o Afonso falando isso, e nós estamos falando de muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Não. E que vai afetar aí municípios, aqui, todos os municípios. E a gente não vê mobilização dos prefeitos. Ou é falta de conhecimento, ou eles têm uma outra renda que eles não estão reclamando, eles estão calados. É bem interessante essa questão, porque se eu fosse prefeito, eu estava gritando. Eu acredito que é falta de conhecimento, gente. Salvo engano, recentemente agora, houve uma marcha de prefeitos lá em Brasília. Não sei se vocês acompanharam. Lembro. Eu acho que tem a questão de umas 2 semanas atrás, uma ou 2 semanas atrás, houve uma marcha organizada pela Federação Nacional dos Municípios para justamente pressionar o governo federal com relação a esse problema dessa redução. Sim. Então, eu não sei se os prefeitos aqui do Amazonas participaram, mas de fato... Através o prefeito, presidente da associação, esteve nessa marcha. Mas eu acho que deveria ter mais gente, né? Maciço, entendeu? Devia estar engrossado mais. Exatamente. Inclusive esse eu falava aqui que falta mobilização do distrito, por exemplo, faltou mobilização da UEA, faltou mobilização dos prefeitos, a gente não vê ninguém falar nos seus políticos. Eu mesmo, que sou membro sou associado ao Conselho Regional de Economia, eu fiz uma cobrança para os meus colegas da diretoria do Conselho, porque eu não vi também, eu não vi uma manifestação assim na mídia do presidente, com quem eu tenho muito respeito, que até ele participa de alguns programas de rádio, de televisão, é um bom economista, e eu não vi uma participação assim mais efetiva do nosso Conselho de Economia. Por que eu estou falando isso? Porque grande parte do trabalho dos economistas no Amazonas é na parte de consultoria às indústrias do Polo Industrial de Manaus. São eles quem fazem os projetos técnico-econômicos que são submetidos à aprovação da SUFRAMA, do CODAN, do CAIS e do CODAN. Então é o seguinte, é uma renda importante para a categoria. Então achei assim pouca mobilização e pouca reclamação do setor, porque se a gente perde, digamos assim, o interesse das indústrias em investir aqui, vai se perder esse nicho de negócio para o setor dos economistas. É impressionante esse silêncio. Eu fiquei assim, pasmo, 100%. Vai impactar 100% a UEA e eu não vi nem o reitor da UEA falar alguma coisa. Os alunos na rua, não se escuta isso. Não houve mobilização. É um silêncio assustador. Ensurdecedor. Exatamente, é um silêncio que assusta. Afonso, eu gostaria de te agradecer pela entrevista, eu gostaria que você fizesse essas considerações finais aí. Muito boa a entrevista, muito boa. Um furo de reportagem aqui para a Onda Digital. Inclusive, quero pedir aqui da redação aqui que entreviste o Afonso, que deu aí esse furo de reportagem, esse novo ataque à Zona Franca de Manaus, através do governo de São Paulo. Eu, inclusive, sugiro aqui a retaguarda aqui do programa que dê uma consultada no site da Secretaria de Fazenda de São Paulo, que lá tem uma nota onde no dia do julgamento, no dia 24 de março de 22, eles publicaram uma notinha que eu até reproduzi aqui. Diz a nota do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxa. Ele decidiu pelo cancelamento de crédito de CMS de contribuintes paulistas que adquirem produtos advindos da Zona Franca de Manaus,
contemplados por benefícios fiscais concedidos sem o suporte normativo de convênios do CONFAZ. E o que é o CONFAZ? É aquele conselho que é composto por todos os secretários de Fazenda dos estados, presididos pelo ministro da Fazenda. Esse julgamento ele contemplou 27 processos que 47, que estavam em trâmite no conselho, né, e um valor de aproximadamente 2 bilhões de reais. Eu queria também fazer um alerta, Alex, que o fundo, aqueles fundos constitucionais que são geridos pelo BASA, o FNO, o FNE, que é do Nordeste, que é gerido pelo Banco do Nordeste, e o FCO, que é o do Centro-Oeste, que, salvo engano, também é gerido pelo BASA, eles também serão impactados. Poderá diminuir o recurso disponível para financiamento do setor produtivo. Por quê? Porque esses fundos são abastecidos com dinheiro também do IPI, tá certo? Com dinheiro do IPI. Então, é metade do ICMS, do Imposto de Renda, e metade do IPI. Então, estou alertando que tem uma série de impactos. Sim. E acho que essa medida foi adotada de forma um pouco atabalhoada, porque verificou-se, pensou-se apenas e tão somente no combate à inflação. Eu tenho certeza absoluta que o governo federal pensou em impactar a inflação com a redução do IPI, que hoje, no acumulado de 12 meses, ela está na ordem de 11,3%. Então, é uma inflação alta. Nós temos problema de desemprego alto, nós temos problema de taxa de juros altos. Então, acontece que essa conta, ela não é, como eu disse, suportada só pelo governo federal. Ela é suportada pelos estados e suportada pelos municípios. 21,5% do IPI arrecadado vai para o fundo dos estados e 24,5% vai para os municípios. E 3%, e 3%, exatamente, 3% vai para esses fundos constitucionais, de modo que o impacto do governo federal é só 51%. E os outros 49% é suportado pelos outros entes. Por isso que é fácil, é como se você estivesse fazendo uma cortesia, mas o chapéu não é só seu, é seu e dos outros entes da federação.